A paz do Senhor, Juvenis. Um bom dia, né? Um bom domingo. Bom dia. Paz do Senhor, irmãos. Um bom domingo. Glória a Deus. Um domingo abençoado. Iniciar com uma escola bíblica, um ensino maravilhoso da parte do Senhor para nós, que será uma bênção, né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus, né? Amém. Diácono Fabrício, é uma satisfação estar aqui com você sempre, nessa né? manhã. Sempre, graças Mais uma a Deus. aula juntos aí, meu parceiro, meu Nós amigo, meu estamos líder. juntos. É um prazer muito grande. É um prazer Alain. muito grande. E é um prazer, os irmãos, sempre estar com vocês. Essa juvenis são meninos e meninas abençoados do Senhor. Glória né? a Deus, né? Que têm trabalhado para o Senhor com alegria. Vimos a dedicação deles no Rolitins, muito bênção. Então é muito bom estarmos juntos nesta manhã. Né? Glória a Deus. Então, né, antes de iniciarmos a nossa aula com oração, né, tem aí em mãos a sua revista, né? A revista para acompanhar aqui os tópicos da nossa lição e também, né, a Bíblia em mãos para principal a palavra. Para consultar, né, algumas referências bíblicas e tudo mais. Amém? Diz aí no chat hoje se você está animado com essa aula. Se você trouxe visitante, dê aí um bom dia, um oi, estou aqui, acordei. Eu sei que domingo de manhã, né, às vezes é meio complicado, né, mas louvado seja Deus, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, nós aprendemos, e a gente tem aprendido muito com a nossa escola bíblica Glória dominical, a Deus, né? Temos aprendido muito mesmo. Muito bom. Então eu queria que o senhor orasse para nós, para iniciarmos a nossa aula. Podemos orar? Então vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos o Teu nome. Bendito és Tu, Senhor. Porque nesta manhã os nossos passos estão em direção da Tua casa, de ouvir a Tua palavra, o ensino do Senhor. Bom é estar com o Senhor nesta manhã. E pedimos ao Senhor, em todo o decorrer da aplicação desta aula, que haja manifestação do Senhor nos nossos corações, no coração de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa aula nesta manhã. Abençoe, dê toda a graça, toda a bênção, para que o Senhor venha se fazer presente, nos dando tudo aquilo que é o Teu ensino e o Teu querer para nós nesta manhã. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá na lição 5, né, desse segundo trimestre de 2023, com um tema muito interessante, né, professor Fabrício? Ele tem poder sobre os demônios. Forte isso, né? Forte. Irmãos, forte. Ele tem poder sobre os demônios. Vai ser uma aula muito boa de a gente interagir juntos e é onde a gente vai aprender muito sobre isso aqui. Muito sobre o mundo espiritual, né? O mundo, que é coisa muito séria, que às vezes a gente, quando é mais novo, a gente não dá tanto assunto sobre isso, mas sabendo a importância da realidade do momento que estamos vivendo. E os irmãos podem ter certeza que o mundo espiritual é muito mais real do que eu e o diácono Fabrício aqui conversando, do que nós interagimos nessa aula. Os irmãos podem ter certeza disso. Muito forte. Então vamos iniciar, né, com o nosso textuário. Diácono Fabrício, você pode ler para a gente o texto áureo? Vamos lá, irmãos, o texto áureo está em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Lucas 10, 19. Glória a Deus, né? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versos 31 a 36. E nos diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Benditos sejam o nome do Senhor. Aleluia.
Então, iniciando aqui a nossa aula, né, introduzindo o nosso assunto, nosso objetivo, né, professor Fabrício, nessa aula é o quê? É expor para os irmãos algumas evidências sobre as atuações dos demônios do Antigo Testamento, né, e evidenciar, né, que a vinda de Jesus Cristo ao mundo e a sua missão significam o quê? Derrotar, né, o diabo, derrotar Satanás, né, o nosso adversário, o adversário das nossas almas. E também nós iremos, nesta lição, conscientizar os irmãos a respeito da superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. É verdade. Né? O poder de Deus, né, o reino de Deus, ele é muito, muito superior ao império das trevas que foi instaurado por Satanás. Então, vamos lá, né, professor Fabrício. Tópico 1. Evidências sobre a atuação dos demônios no Antigo Testamento. Há evidências no Antigo Testamento sobre a atuação de demônios? Com certeza. Os irmãos veem no Velho Testamento a realidade, né, do império das trevas. Os irmãos veem logo no princípio a situação que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A missão A dele, missão dele é essa. Ele não veio nada mais que isso. Ele veio, ele quer sempre o contrário daquilo que a palavra nos ensina, né? Ele quer sempre. Jesus veio para ter vida e ter em abundância. Ele veio matar, roubar, destruir. Ele veio roubar a alegria do homem. Ele veio fazer com que o homem venha perder a salvação, não só a salvação, mas a vida e muitas coisas, né? Mas Jesus Cristo também tinha uma missão, né? A missão de Cristo é buscar, né, e salvar o que havia sido perdido ali no Éden, né? Desfazer as obras do diabo. Mas, como nós falamos, né, tem evidência no Antigo Testamento de atuação de demônios? No Antigo Testamento, os irmãos veem que logo no princípio, né, no Éden, os irmãos veem a atuação de Satanás já na serpente, onde ele toma a serpente e ele cita os irmãos conhecedores daquilo ali, sobre aquilo que convencendo Eva a pecar, a comer do fruto que era proibido, a desrespeitar a palavra do Senhor, a ordem de Deus, a desobedecer o Senhor. Então os irmãos veem que naquele já no princípio, na Bíblia, já havia a ação dele naquele sentido ali, já a ação do mal, trazendo ao homem, já no princípio, uma pecar atuação demoníaca. Né? Ali, naquele momento ali, os irmãos veem que ele já começa a trabalhar na parte contrária do homem crescer. Que ali foi a queda, né, de Adão, a queda do homem. Mas Deus tinha um plano, né, que era reverter esse quadro, né? E quem iria reverter esse quadro? Era Jesus, mas não só do Velho Testamento é muito grande, não só, tem também no livro de Jó. Vê meu servo Jó, homem temente, porque ele vinha junto com os homens para adorar e sua pergunta, Satanás, o que faz sobre a terra? O Senhor, eu ando por aí. Estava passeando. Aí fala, o Senhor, né, fala de Jó, vê meu servo Jó, homem temente. Para mim, essa parte da Bíblia é maravilhosa. Fantástica, né? Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, admirar a realidade de um servo ali, é muito e maravilhoso. Você vê, né, a evidência ali de qual era o propósito de Satanás, né? Levar o homem a pecar e se rebelar contra Deus. E ele falava com Deus, mas você dá tudo a Jó, ele tem riqueza, ele tem filhos. Mas o Senhor conhecia. Tira isso dele, vê se ele tem fé em você mesmo. Porque ele queria de qualquer jeito fazer. O Senhor conhecia. Com que ele pecasse, se rebelasse contra Deus, né? Você vê que o projeto dele é sempre destruir o homem. Exatamente. E mostrar para Deus que Deus está errado de salvar o homem, levar o homem uma bênção. Um texto aqui que eu também queria trazer é Salmo 106, no versículo 36, né? E diz assim: e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, ou seja, né, a idolatria ali de Israel, um pecado de idolatria, né? E eles chegavam, quando Israel foi ao Egito, Israel conheceu vários deuses, né? Ali, os deuses pagãos ali que o povo egito tinha. E descumprindo ali, né, a ordem do Senhor, né?
E eles sacrificavam seus filhos aos demônios. Forte aqui. Que coisa horrível, né? O Moloque, outros demônios que eram sacrificados. Aí você vê lá no Velho Testamento, quando o Senhor manda Davi matar, Davi chegava, não executava, e tem pessoas que não entendem a palavra, falam assim, mas que Deus é esse de amor que manda matar criança, matar mulher, matar animais? Então, era esse tipo desses povos, eram povos que adoravam esses deuses, esses demônios que vinham para confundir a cabeça do homem. E teve também ali Daniel, né? Daniel. Quando lutou pelo corpo de Daniel, o príncipe da Pérsia que chamava, né? Isso. E aí foi uma luta que Miguel precisou de vir para socorrer Gabriel. E foi uma luta da superioridade, você vê a superioridade de Miguel sobre o príncipe da Pérsia. Que na verdade era um anjo de Satanás. Era um anjo de Satanás, era um demônio, né? Era algo que trazia um grande prejuízo. Dentre esses exemplos, nós temos vários outros dentro do Antigo Testamento que evidenciam, sim, ali a atuação do mal, a atuação demoníaca no Antigo Testamento, né? Então, aqui para a gente fica claro e evidente, né, a atuação das forças malignas no Antigo Testamento. Então, passando ali para o nosso tópico 1.3, né, a chegada de Jesus. O que a chegada de Jesus trouxe? A chegada de Jesus, ela trouxe para nós, não só para o Velho Testamento, mas para a humanidade, para todos nós, ela trouxe luz. Luz daquilo que estava em trevas. Quando chegou a luz, aquilo que era trevas se tornou luz. Jesus, ele veio para trazer não só luz, ele trouxe esperança, ele trouxe vida, ele trouxe verdade, ele trouxe autoridade, ele trouxe muitas coisas com a sua vinda. A vinda dele veio para decretar um reino agora que vai zerar, que vai levar ao homem uma grande bênção que o Senhor tem preparado para nós, né? Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Jesus, né, ele é a fonte da verdade, né? Quando você coloca a luz, você clareia, você mostra o que é a realidade, né? Então Jesus, como ele trouxe a luz, ele é a fonte da verdade, né, espiritual que nos traz hoje a salvação, né? Jesus operou vários milagres referente à libertação, né? O mal ali, como sempre, né, o diabo, Satanás, ele atuava tentando impedir o avanço do reino de Deus, né? E quando nós estudamos ali os evangelhos, nós podemos ver o poder de Jesus sobre o maligno. Ele tinha poder e autoridade sobre os demônios. É claro e evidente em vários exemplos. Vários vamos citar aqui. Os exemplos são maravilhosos. Quando Jesus, no Novo Testamento, os irmãos vão ver, quando ele vem, ele derrota o inimigo várias vezes. As primeiras derrotas dele, acho que a primeira foi quando ele se apresenta nos 40 dias que o Senhor estava jejuando. Já vai tentar. Que ele vai lá no deserto e faz aquelas 3 tentações e se achando que tinha alguma coisa. Quando ele fala assim, te dou tudo se prostrares me adorar, provando o Senhor na palavra. Não, o Senhor teu Deus, dentro do Senhor teu Deus, só Ele servirás. Então, esses irmãos veem que ele é astuto. Ele é astuto. Mas o Senhor, em todo momento, o Senhor venceu na palavra, no poder, na autoridade. E uma coisa que eu falo com os irmãos, sem medo de errar, o Senhor tem tudo nas suas mãos. Tem. Os irmãos veem que o Senhor, em nenhum momento da história da palavra, da história que o Senhor trabalhava, ele não tinha nada nas suas mãos. Não é chegada a hora. Não é chegada a hora. Todo momento ele sabia. Quando era chegada a hora, é chegada a hora. Porque ele tinha tudo nas suas mãos. A autoridade ele obedecia, dele, né, era o plano muito do grande. Pai. É muita autoridade. Eu acho uma parte mais notória que eu achei, eu até comentei com o diácono Alain, sobre o momento quando eles mandaram prendê-lo e chegaram para ele. A quem buscais? Ele falou assim, eles falaram assim, Jesus do Nazareno. E ele falou assim, eu sou. E os soldados caíram por terra. Levantaram, consertaram e falaram de novo, a quem buscais? Eu sou. 3 vezes eles caíram. Eu até brinquei com o Alan lá fora, falei assim, se o senhor estivesse falando, ele estava caindo até hoje. Se ele repetisse o tempo todo, né? O tempo todo é caído, porque a autoridade, o poder dele é muito grande. É muito poderoso. Glória a Deus, Nosso né? Deus é muito poderoso. Interessante que é fácil o acesso a Deus. Essa intimidade que nós temos com o Senhor é muito
praticante, que o Senhor, nada que Ele quer de nós, relacionamento, nos relacionarmos com Ele, Exatamente. Conhecermos Ele melhor, Sermos entendermos, fiéis a Ele. Entregarmos as nossas vidas a Ele. Isso nós vamos ter, chegar nessa parte, né? Então a vinda dele veio derrotar o inimigo, a vinda de Jesus, o Rei dos Reis, revelou a derrota do reino das trevas. O diabo tentou e continuará a tentar a destruir a humanidade, pois ele não suporta ver em nós a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver também... Isso aí que a gente vai falar agora, né, no tópico 2, tá, irmão? Só para os irmãos acompanharem aí, características dos demônios no Novo Testamento. A gente tratou agora, né, como eles se comportavam no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quais eram as características? As características dele no Novo Testamento era quando eles estavam no momento de... Pode falar você. A vinda de Jesus, né, é a derrota do inimigo. E as características, né, da vinda de Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi revelar a derrota do reino das trevas. Isso e aí. O diabo tentou e continua tentando o quê? Destruir a humanidade, ou seja, a criação. Ele quer destruir a criação. Por que ele quer destruir a criação? Porque ele não suporta ver nós, que somos o quê? A imagem e semelhança de Deus, né? Mas Jesus, ele se fez homem, a imagem e semelhança de Deus. E o diabo não pôde suportar isso. Então Jesus, ele curou, ele fez o bem, ele libertou a todos que eram oprimidos pelo diabo, né? Então a característica dos demônios no Novo Testamento era de oprimir a humanidade, né? E tanto eles oprimiam, se os irmãos veem, por que Satanás oprimiu o homem? Por que você acha que Satanás oprimiu o homem dessa forma? Por que tanta raiva da humanidade? Que ele queria fazer com que o homem se rebelasse contra Deus, né? Mas ele a criação se rebelando contra o Criador. Interessante o seguinte, ele era o anjo ali de louvor, né? Ele que louvava, né? E o Senhor nos deu o poder hoje de louvar. A Bíblia fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Né? Então nós temos o poder e a característica de louvar a Deus. Por isso que às vezes no Salmo fala assim, e oferecerei sacrifício de louvor. É quando o momento está tão difícil na nossa vida e você louva a Deus. Às vezes você está passando um momento difícil, vocês estão passando às vezes um momento de aflições, de lutas em casa, às vezes no colégio, às vezes até com a gente mesmo, não está bem. Mas você chega na igreja, você abre a boca, glorifica a Deus. Você faz aquele momento de louvor. Você está alegre, você glorifica. Isso Satanás não suporta. Porque ele louvava. Só ele louvava. E Deus quis o louvor todo para ele. Isso aí. Deus permitiu isso para nós. Aí Deus fala, não sei louvar, eu canto baixinho, eu canto feio, não tem nada disso. Diante do Todo-Poderoso, o seu louvor é agradável aos olhos de Deus. Glória a Deus. Não é isso? Então vamos lá, né, para o nosso tópico 3, né? A superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Irmãos, antes de darmos prosseguimento a esse tópico, é importante a gente frisar, né, que nós não devemos enaltecer o poder das trevas, né? É evidente que o inimigo ele tem, né, poder sobre as trevas, mas em momento nenhum ele deve ser subestimado, né? Nós não vamos enaltecer ele o poder das trevas, mas também nós não podemos subestimar o inimigo. Nós temos que vigiar, mas nós temos a certeza de que o poder de Jesus ele é maior e muito mais superior ao poder das trevas, como aqui nós tratamos, né, nos textos aqui, em que o poder de Deus foi muito superior ao poder das trevas, né? Aí no ponto 3.1, o inimigo. O adversário de nossas almas, Diácono Fabrício. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dos crentes, né? Como que os crentes hoje veem o inimigo? Alguns, né? Não todos. Tem muitos crentes que têm medo, né? Muitos crentes têm medo do inimigo. Tem crentes que têm medo de até pronunciar a palavra. O nome, né? Satanás, o nome Satanás, diabo. Acredita a ideia de
de que tem chifre, tem tridente nas mãos. E eu sempre falo com meus meninos, quando os meninos meus eram pequenos, eu sempre ensinava eles dessa forma. Meu filho, Satanás ele nunca vai aparecer o homem como um anjo caído. Ele sempre vai se apresentar ao homem naquela beleza ou naquilo que você nunca acharia que ele ia te aparecer. Então, tem muito crente hoje que acha que ele é aquele monstro... Um chifrinho, todo vermelho, com tridente na mão. O cinema pinta esse... né? Esse, não é isso, né? Lá ele é um anjo criado por Deus. Ele era perfeito. Porém, ele rebelou contra Deus e arrastou vários anjos com ele. Em Ezequiel 28, de 12 a 15, os irmãos veem sobre essas ações dele ali. Ele não tem nenhum atributo. Quais atributos que ele não tem? Ele não tem onisciência, nem onipresença, nem onipotência. Isso não compete a ele. Isso não tem a ele. E é interessante, né? Então, como que o diabo trabalha, então, para... Os seus demônios. Os demônios dele é quando você dá brecha, como eu estava falando com você sobre legalidades. Os irmãos, eu estava vendo uma aula Isso é muito importante que o diácono Fabrício vai falar agora, que é um ponto muito crucial da lição. Eu estava vendo uma aula do pastor Hernani, muito interessante a aula dele, e ele estava falando sobre legalidades. E eu achei muito interessante aquilo ali. Legalidade é quando você dá legalidade para ele atuar na sua vida. Porque os demônios não têm corpos. Ele precisa de legalidade para estar nesse mundo. Eles não têm legalidade para estar nesse mundo. Eles não têm a permissão, não né? Tem a permissão. Até então. Se eu abro a legalidade para ele, abro uma porta para ele, ele vai entrar e ele vai bagunçar. Ele vai fazer bagunça, ele vai fazer aquilo que é. Por isso que o pastor Jário sempre bate na tecla de não podemos dar brecha, não podemos dar oportunidade. Então, que são brechas são essas? Rancor, raiva, desobediência ao ministério, ao pastor. Isso é um pecado seríssimo. Falar mal da liderança. Falar mal da liderança é um pecado de rebelião. Isso é um pecado tão sério, porque é um pecado que ele leva a nós entrarmos no mesmo pecado que Satanás fez lá no Éden. Porque a rebelião é comparada a... Pecado de feitiçaria. Verdade, demônios. Então, isso é coisa seríssima. Temos que vigiar em todo o tempo. O que vamos falar, de quem vamos falar, nos pronunciar direito. Não podemos, irmãos, dar legalidade para que o diabo venha ter legalidade na nossa vida. Não podemos. É fechar as brechas. É fechar as brechas, como a palavra diz, né? Fechar as brechas para que não haja momento algum, porque ele não tem poder sobre nós, se nós não dermos a ele. Se nós dermos, se você estiver debaixo do poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, servo de Deus, louvando a Deus, debaixo da cobertura desse poder, nunca você vai ter e vai dar brecha para ele atuar na sua vida. Não vai ser, em momento algum. Então, ou seja, né, ele delega. Ele não tem onisciência, onipresença, onipotência, né? Ele não tem esses atributos de Deus. Não existe dele, né? E a maior parte das atividades, então, ele delega ali aos seus inúmeros demônios, né? Só que os irmãos não podem achar, tem pessoas assim, mas ele não tem tanto poder que o Senhor, né? Não, mas aí é da brecha. Você não pode dar tipo de brecha para isso venha acontecer. Como o diácono Alain falou, não devemos subestimar o poder das trevas. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é mentiroso. Ele não tem poder de nada, né? Ele não criou nada. Ele não criou nada. Pastor Hernani falou isso na aula. Só conta mentira. Isso aí. Ele nunca criou. Se você falar o diabo, ele criou. Não criou nada. O diabo não criou nada. Até o fogo que age no inferno é de Deus. Você vê, no exemplo que você deu primeiro, lá quando Jesus foi tentado, o diabo quis provar com a palavra, através da palavra, enganar Cristo, o Filho de Deus, para que ele se lançasse do precipício. Né? Para que ele transformasse pedras em pães, pular do precipício, dar ordem aos teus anjos que eles vão pegar você. Só que Jesus provou, ele não precisou ter revelação de nada, ele só falou a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, eu gosto muito dessa passagem. Você vê que, em momento algum, a autoridade de Jesus era muito grande. Então, nós estamos debaixo dessa autoridade, a autoridade desse poder de Deus. Isso é algo tremendo, né? Glórias a Deus. Nosso próximo tópico é esse, né? Tópico 3.2. O poder de Jesus é inigualável.
E aí, Diácono Fabrício? Esse é forte, né? É onde nós vamos estar falando aqui sobre o poder de Jesus. Jesus simplesmente, ele nos deu esse poder para pisar. Os irmãos veem lá no princípio da aula, eis que eu vos dou poder para pisar as serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Olha só, o que é isso? Os irmãos, vocês juvenis estão participando de eventos maravilhosos na feira, em Campo Grande, no evangelismo. E vocês têm presenciado isso daqui que nós estamos falando. O poder de Jesus é algo tremendo no meio de vocês em Campo Grande ali. Nós vemos as imagens, às vezes os sinais, né? O menino estava conversando com o presbítero Marcelo sobre a cura daquele menino que estava surdo ali. Foi algo tremendo que aconteceu. Tremendo. Mas ele falou de uma armadilha que o diabo fez, porque ele estava atento em todo momento, não a todo momento, mas você vê que há superioridade. Ele até usou uma expressão, achei tão lindo que ele usou, ele falou assim, quando nós começamos a louvar, o ambiente se torna propício. É como se fosse uma bolha gigante, e ali a presença de Deus desce, e o seu poder e a sua presença é surreal. É algo Deus, né? que acontece. Tremendo, então, né? as pessoas são atraídas por aquele poder. Então, nós vemos o poder inigualável, algo que acontece, e os irmãos estão vendo ali, salvação de vidas, cura, libertação. Jesus veio para trazer isso ao homem, né? O inimigo é astuto, e ele não tem poder, ele subestima, mas temos de ter ciência que o poder de Jesus Cristo é superior sobre os poderes das trevas. Glória a Deus, né? E Jesus, ele não somente revelou o seu poder, né? Libertando os oprimidos, curando os enfermos e repreendendo, né, as forças da natureza. Mas ele outorgou isso aos seus discípulos e a autoridade sobre o reino das trevas, né? Se nós vemos ali em Marcos 16, 17 a 18, né? Apenas o nome de Jesus tem poder para expulsar os demônios. Então, quando nós expulsamos os demônios, é pelo nome, de Jesus. O nome dele tem poder. E indo aqui para o nosso tópico 3.3, vamos falar um pouquinho sobre possessão maligna, né? A gente tem vários exemplos aí, né? O endemoniado de Cafarnaum, né? Só ali nessa passagem, só a presença de Jesus foi suficiente para agitar ali o mau espírito. A presença de Jesus já incomodou ele, né? E a autoridade de Jesus expulsou o demônio. Forte isso, né? Foi o texto da nossa leitura bíblica em classe, né? Só a presença dele ali já afugentou, e a ordem, a autoridade de Jesus expulsou aquele demônio. E as pessoas ficaram, quem é esse? Que autoridade é essa? Que autoridade é essa, né? Que expulsa os demônios só na fala, só na ordem. Tremendo inigualável o poder de Jesus, né? Meus irmãos, embora muitas vezes nós não conheçamos, né, a causa da possessão demoníaca de alguns indivíduos, né, de algumas pessoas, muito pelo histórico, ou tipos de pecados, né, tipos de legalidades, né, que ela deu para que os espíritos do mal, né, pudessem tomar conta e se apoderar. Uma coisa é fato, né? Nós podemos afirmar que os espíritos malignos, eles prejudicam sim a pessoa, né? Eles roubam a esperança e afastam, né, essas pessoas de ter um relacionamento com Deus, né? As pessoas se sentem culpadas porque pela legalidade que ela deu, né? Eu cometo esse tipo de pecado, então eu não me sinto digno de me achegar a Deus, eu não me sinto digno de ser perdoado, eu não me sinto digno, para mim não tem mais salvação, porque a pessoa está sendo oprimida ali por espíritos malignos. E ele conta mentira, né? Ele delega mentira, fala que o seu pecado não tem perdão, que você não tem perdão mais, que você cometeu uma falha muito grande, que nem Deus te perdoa. Mentira. Em todo momento, mentira. A gente sabe do poder, do poderio do nosso Senhor, né? Do armamento de Deus, que é um armamento muito poderoso, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem que fazer, está fazendo no nosso meio.
É algo... E uma coisa que eu queria te perguntar agora, já que falei isso. A possessão demoníaca, ela pode levar uma pessoa a um quadro de insanidade? Sim, nós temos exemplos do Gadareno, né? O Gadareno, ele vivia, né, em lugar nu, e atormentando os sepulcros. Era algo muito difícil, né? Então, assim, os espíritos malignos, eles levam pessoas a quadros muito horríveis, né? A gente fica até... né, você vê algumas experiências que o pastor Hernando, quando vem aqui, nos conta, que você fica assim, abismado. Até o nosso próprio pastor tem muitas experiências quanto a isso. O pastor Jair tem muitas experiências. Outro exemplo também é o menino, né, que era atormentado por esse espírito de burdez e surdez. Isso aí. Né? Isso aí. Então, assim, ele não tinha controle sobre o corpo dele. Ele se lançava na água, se lançava no fogo, que é para o espírito que estava nele queria, né, matá-lo. Isso aí. O adversário é isso aí que ele quer fazer. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. Então ele quer matar o homem, momento algum. Por isso que nós, todo carinho, respeito, nós temos que respeitar a palavra de Deus. Sempre ouvir a palavra, respeitar a palavra e ser obediente àquilo que o Senhor está falando. Aquilo que os nossos pastores estão ensinando, aquilo que a liderança da igreja está ensinando. Isso é uma bênção para os nossos juvenis, para aquilo que está sendo ensinado, porque os nossos juvenis hoje têm crescido com grande autoridade do Senhor, com grande autoridade daquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. Mas um ponto importante que a gente tem que dizer aqui nesta aula, meus irmãos, é conhecer a existência da atividade maligna, ela é importante, né? A palavra nos mostra isso. Mas nós não devemos nos envolver, né, com as forças demoníacas. Eu vou estudar sobre demônios, vou estudar sobre demônio tal, eu vou ver como é que funciona essa cultura que faz parte do ocultismo, né? Isso o Senhor ele abomina. A ordem dele, né, ali, se a gente lê em Deuteronômio 18, do versículo 10 a 12, ele nos admoesta sobre essa situação, né, que nós não devemos nos envolver com as forças malignas, né? Basta a gente fazer o que está ali em Tiago 4, 7, né? Para resistir o diabo e o diabo fugirá de nós. Né? Isso aí. Basta somente nós fazermos isso. Né? Então, meus irmãos, estamos finalizando, né, essa nossa aula. Uma aula muito boa, uma aula muito proveitosa. Uma breve revisão, né? Uma aula muito proveitosa. Recapitulando aqui a nossa aula de hoje, já, Fabrício. Qual que era a missão do Império das Trevas? A missão do Império das Trevas era como o ladrão, né? Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10 fala sobre isso, né? Glória a Deus. Ele veio para trazer prejuízo à humanidade, desfazer tudo aquilo que o Senhor tinha feito, né? E como nós falamos aqui no início da aula, vamos ver se o pessoal está atento. Vamos ver. Qual foi a primeira referência, né, de demônios nas Escrituras? A primeira referência está onde? Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Quando ele se aparece sobre a serpente e apresenta a Eva, engana a Eva. Ali é a primeira referência dele trazendo o mal sobre a humanidade. A humanidade não conhecia ainda, nem Adão nem Eva não conhecia o que era maldade, o que era o pecado, né? Ele apresentou o pecado ali, foi o primeiro pecado. E uma coisa aqui que nós enfatizamos na aula, eu vou perguntar a você, juvenil, que tá atento aí no chat aí. O que a chegada de Jesus trouxe ao mundo? Vamos ver se o pessoal está antenado. É uma palavrinha só. Vamos ver se vocês estão antenados. Então, a chegada de Jesus trouxe o que ao mundo? Luz. Trouxe luz. Né? Revelação, luz, acendeu, abriu, viu. Trouxe verdade, salvação. Trouxe luz para o homem. E essa luz, né, que Jesus trouxe, o que a vinda dele revelou? A vinda do Rei dos Reis revelou a derrota do reino das trevas. Isso é forte, hein? Forte. Nós estávamos praticamente submissos àquilo ali. Você vê como é que vencia isso? Os irmãos não tinha como vencer, mas Jesus veio para trazer a autoridade, o poder,
né, aquilo que ele veio com seu poderio, com sua autoridade, né, dissipar todas as trevas. Tem até aquela parte quando os discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus chega e chegaram, Senhor, por que não conseguimos? Jesus falou assim, sai dele. E saiu. Aí ele fala, por que não conseguimos? Até quando vocês vão me ter? Jesus fala com ele, vocês não têm fé. Tem aquela passagem que ele fala. Eles estavam discutindo antes de quem era maior. Quem era maior, tal. Por quê? Porque ele não está envolvido. Como diz o pastor, eles estavam numa briga teológica. Perderam o principal. Quem estava com eles ali, que era o todo. Olha a autoridade. E o Senhor nos deu essa graça, essa autoridade. De graça. Não tem preço. Ninguém pagou nada por isso, a não ser aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Né? Glória a Deus, né? E uma última pergunta aqui da nossa revisão. O inimigo ele é onipresente, onisciente e onipotente? Não. Nunca foi, nunca será. Por quê? Porque ele não tem isso. Esses atributos são divinos. São atributos divinos que não pertencem a nenhuma criatura. Que Satanás foi criado. Satanás foi criado. Quem criou Satanás? Deus. Esses são atributos da divindade. Pertence só ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Não é isso? Então, meus irmãos, antes de concluirmos a nossa aula, nós vamos para um momento muito importante agora, né? Ofertório. Nossa querida irmã Amanda aí vai colocar um louvor. E eu convido você a ofertar na casa do Senhor, né? É importante, é um momento que nós louvamos a Deus com as nossas ofertas, né? Eu quero falar um pouquinho sobre oferta com vocês. Pode falar, à vontade. Eu tive uma experiência muito grande com oferta. Eu estou aqui conosco, nós estamos aqui na igreja aqui, pouco tempo, eu tenho aqui 1 ano e pouco eu estou aqui. Mas eu tenho aprendido muito e como Deus tem me recompensado com isso, irmãos. Olha, eu tenho ofertado todo culto, eu não tenho, na minha escola dominical, nos cultos, eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer a minha oferta. Quando eu não faço minha oferta, eu fico triste. Mas olha, como Deus tem me abençoado. Eu não gasto dinheiro com remédio na minha casa mais. Glória a Deus. Meus carros, você fala assim, Bill, mas você tem oficina, mas meu carro não quebra. Quebra. Glória a Deus. Os pneus não gastam muito rápido, porque você abençoa. Você vê o sobrenatural, né? Você vê isso. Então, irmãos, olha, isso é uma benção. A irmã Amanda vai tocar o louvor e você faz a sua ofertinha. Mas irmão, mas eu só tenho um pouquinho. Não tem problema. Não é valores. É fidelidade dos irmãos. Fidelidade e alegria, né? Dá com alegria. Temos também, irmãos, nosso projeto é Mil Valentes. Se você ainda não faz parte desse projeto, né? Nós queremos aqui comprar esse espaço, que pela fé já é nosso, não é um espaço que Deus nos deu. Então, faça também esse voto com Deus e seja um desses 1000 valentes. Amém? Amém. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem.
Então, voltando aqui para a conclusão da nossa aula, né? Meus irmãos, nós vimos nessa aula que existiu a ação de demônios tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? O diabo, Satanás, ele é real. E o desejo dele é destruir o ser humano, a criação de Deus, a humanidade. Mas Jesus Cristo, Aleluia. o Rei dos Reis, Senhor Aleluia. dos Senhores, ele veio para desfazer as obras do diabo. E o Aleluia. dia da sua derrota é chegado, né? Está próximo. Por que está próximo? Né? Porque o poder de Jesus Cristo ele é infinitamente maior, Superior. Maravilhoso. muito superior, né? Glória a Deus. E o que a palavra diz, né? Como que será, né, essa derrota final do diabo, professor Fabrício? A derrota está em Apocalipse 20:10, né? Que fala sobre o lago de fogo, fala do findar, fala do momento do final das coisas. O milênio, porque né? O milênio. A derrota final ela já está garantida. A nossa vitória já foi garantida. Quando Jesus tem aquela profecia que fala, e ele te ferirá, né, o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Então, quando Jesus vai no Calvário e dá a vida, e ali ele fala, Pai, está consumado. Essa parte ele fala assim, está consumado, gente, é muito forte. É muito Porque ele forte. cumpriu a vontade do Toda Pai. a vontade do Pai estava cumprida sobre ele. E naquele momento, o império das trevas estava vencido. Glória a Não Deus. seria vencido, não. Estava vencido, em nome de Jesus. Todo o sacrifício, tudo aquilo que ele fez, estava perfeito. E agora, ele toma a chave da vida e agora ele decreta essa vitória aqui. Em Apocalipse 20:10, que é a vitória do milênio da igreja, a derrota das trevas e o nome do Senhor sendo glorificado. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Então, Juvenis, para finalizar a nossa aula aqui, como nós falamos, é evidente a ação do mal, é evidente, né, a obra das trevas, mas maior é o poder de Jesus Cristo. Aleluia. Né? Aleluia. Nós não devemos subestimar o mal, mas maior é o poder de Jesus Cristo. Não precisa e Jesus ter medo, Cristo né? nos deu autoridade sobre o reino das trevas. Então, como nós temos autoridade? Pelo nome dele. Aleluia. É no nome dele os demônios saem, os espíritos demônios vão embora. E Jesus continua a curar, a libertar e a salvar Aleluia. vidas. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Glórias a Deus, né? Glória a Jesus. Então vamos orar, né, para encerrar a nossa aula. Eu queria Você que... vai orar? Você vai orar? Eu orei no começo, agora você ora no Então final. eu vou orar, então. Vamos orar. Queria que você orasse, mas eu vou orar. Não, vamos orar, Então agora vamos você orar, feche seus olhos aí. E que Deus Aleluia. abençoe aí o seu Glória a dia Jesus. com esse ensino. Amém? Nosso Deus eterno Pai, Deus, graças nós te maravilhas. damos, Senhor Deus, por este período que passamos aqui, por essa manhã de aprendizado, ao qual o Senhor nos deu, ó Pai, Senhor, através da louvado Tua o teu palavra, nome. este assunto Aleluia. para trazer aos Teus servos. Senhor Deus, que seja de grande valia, Senhor Deus, que este ensino, Senhor Deus, venha penetrar na mente e corações dos Seus filhos. E que eles, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, Em nome de Jesus. possam expulsar os demônios e libertar vidas que estão cativas e oprimidas pelo diabo. Senhor Deus, nós te oramos e te agradecemos, ó Pai, por este período, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Paz Um do bom Senhor. domingo para vocês. Bom domingo para vocês.